sejam bem-vindos e nesse vídeo eu vou falar sobre dom de sonhos e visões, vou contar o que aconteceu comigo e também explicar por que quando eu tive esse dom eu retornei para o catolicismo. Eu me chamo Fabiane Alves e aqui tá as minhas redes sociais, o meu outro canal, que é o meu canal pessoal, Fabiane Alves, e o Insta, fabianealves.underline. Muita gente sempre pergunta, então vou colocar aqui. E falando já direto, né, do assunto dos sonhos e visões, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu não tinha esse dom, aconteceu, e depois eu vou explicar por que o que me influenciou esses acontecimentos a retornar ao catolicismo. Mas primeiro, para vocês entenderem, eu tenho que contar o que aconteceu, vou ter que contar desde o começo, é algo bem privado, bem pessoal, então eu não vou poder contar tudo, mas o máximo que eu puder contar, né, por aqui o YouTube ser uma plataforma aberta, não dá pra eu contar, tipo, minha vida toda, mas com certeza para cada um de vocês que me assiste, eu gostaria de contar a história inteira, mas eu vou ter que contar algumas partes fragmentadas para não me expor muito, né? O que aconteceu? Eu sempre tive uma vida de altos e baixos, espiritualmente falando, assim, sempre estava em crise, porque eu achava que o certo era uma vida de igreja e Bíblia, né? Mas eu saía muito, eu gostava muito de festas, e aconteceram coisas, eu não vou poder contar tudo, teve um acontecimento que foi um gatilho para eu cair numa depressão. Quando isso aconteceu, eu imediatamente assim me senti muito rejeitada por Deus, e eu tenho um histórico de rejeição, assim, né, mas nada que me afetasse muito, porque eu não tinha tendência a ter depressão, e quando aconteceu, quando eu me senti rejeitada por Deus, aí aconteceu de eu cair em depressão, e eu culpei Deus, eu pensei comigo, bom, se isso aconteceu é porque Deus não se importa comigo. Então, ali naquele momento eu rompi, né, porque eu como evangélica eu tinha um relacionamento com Deus, eu sempre né, tinha vida de oração, de igreja, leitura da Bíblia, né, então quando aquilo aconteceu eu rompi com Deus. Então eu parei de orar e parei de ler a Bíblia. E entrei num quadro depressivo que poucas pessoas perceberam. As pessoas da minha família não perceberam, as pessoas à minha volta não perceberam, porque eu estava aparentemente bem. Existem vários tipos de depressão, né? Tem aquele que a pessoa fica no quarto escuro, não toma banho, não come, etc. E tem um que a pessoa leva uma vida aparentemente normal, mas ela está muito depressiva. E foi aquilo que aconteceu comigo. E aí, nesse tempo que eu estava depressiva, várias coisas aconteceram ainda, e eu vim para a Alemanha, e quando eu estava aqui já casada, eu casei na luterana, tudo, eu não estava muito bem. Eu ainda tinha depressão, e eu fiz tratamento com uma psicóloga aqui na Alemanha, uma psicóloga alemã. A gente falava inglês, né, nas consultas, e deu uma melhorada, mas assim, tipo, não foi 100%, deu uma melhorada aí de 60%, talvez, eu vou dizer. E eu me sentia muito frustrada, muito triste, porque já tinha lido sobre depressão, e eu vi que depressão é uma doença que não tem cura, sabe? A pessoa pode controlar, mas não é uma doença que tem uma cura. Então eu achava que eu ia ter aquilo pro resto da vida. E aí passaram-se, né, alguns anos que eu fiquei com depressão, mais ou menos 3 anos e meio, 3 anos e meio eu acho, ou 4 anos. E eu tava sozinha na minha casa, meu marido tinha ido viajar a trabalho, e eu tava sozinha, e naquele dia eu já tava sofrendo muito de depressão, muito angustiada, tinha crises, eu chorava às vezes, assim, né, muito. E nesse tempo que eu tive depressão, eu coloquei e revi a minha vida. E eu percebi que a maioria das pessoas à minha volta haviam sido um pouco tóxicas, abusivas, amizades que não eram verdadeiras,
familiares, assim, sabe? Pessoas que não torciam por mim, que se portaram de uma maneira assim que me chateou bastante. Então eu fui vendo que várias pessoas da minha família, elas eram tóxicas, amizades, eu fui revendo a minha vida. Foi um momento que eu parei e revi todo mundo que estava na minha vida. E a conclusão que eu cheguei é que 80% das pessoas que estavam na minha vida haviam sido tóxicas, elas haviam me feito mal. Então, e aquilo gerou uma revolta, assim, né, muito grande dentro de mim. Eu achava que as pessoas... minha vontade era... Eu já morava no exterior, eu moro na Alemanha. Minha vontade era, tipo, cortar contato com muitas pessoas mesmo, assim, sabe? Que estão aí no Brasil. E nessa época depressiva, eu só mantive amizade contato com 4 amigas, que são amigas verdadeiras, que passaram ali pelo meu filtro. Então era só com elas que eu mantinha contato e eu me isolei do resto do mundo, né? E nesse quadro depressivo, né, que eu não orava, não lia a Bíblia, sem Deus a minha vida foi ficando muito pior, assim, né, no meu interior, eu tinha, como eu disse, muita crise, etc. Mas um dia eu me cansei daquele sofrimento, eu me cansei daquela mágoa que eu tinha das pessoas, daquela mágoa que eu tinha até mesmo de Deus. E naquele dia eu estava sozinha no meu apartamento, né, meu marido tinha ido viajar a trabalho, e eu resolvi fazer uma oração, depois de 4 anos sem orar, sem ler a Bíblia. E quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu fiquei assim, daquele jeito meio desigrejada, né? Porque eu não me encaixei em nenhuma igreja. E nesse dia eu resolvi ir no meu quarto e eu orei, coloquei os joelhos no pé da cama ali e falei com Deus. E falei para Deus que naquele dia eu tinha percebido que eu tinha sido errada com Ele, que Ele não era culpado de coisas ruins que aconteceram comigo, que coisas ruins aconteceram porque talvez eu até mesmo tenha dado espaço para aquilo e que Deus sempre, eu falei para Deus que o Senhor sempre estava comigo, que quem saiu da presença dele fui eu. E eu falei para Deus que eu perdoava aquelas pessoas que tinham me feito mal, aquelas pessoas que tinham estado na minha vida, né, ainda estavam, mas que eu tinha muita mágoa, porém eu perdoava porque aquilo estava me afastando de Deus, né? Eu falei para Deus que aquilo estava me afastando dele, então se era aquilo que estava me afastando, se eu tinha que perdoar para ter o Senhor de volta, então eu estava perdoada, eu não queria mais saber, eu só queria saber dele, que eu sentia muita saudade dele. Essa foi a minha oração para Deus. E naquele dia já as coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Porque quando eu levantei do chão, que eu tinha feito aquela oração, eu já não senti o meu corpo. Assim, eu parecia que eu não sentia o meu corpo na hora que eu andava. E a casa se encheu de uma atmosfera. Uma atmosfera, tipo, uma coisa boa, uma presença boa, assim. Enfim, eu andava pela casa e eu ficava olhando em volta, assim, porque eu sentia uma presença, mas eu não via nada. Só que eu sentia aquela atmosfera, vamos dizer assim. Eu sentia aquela atmosfera e ficou na casa durante dias. Aí meu marido voltou de viagem e aquela atmosfera continuava, mas eu já não sentia tanto, porque ele tinha voltado, eu já não estava mais sozinha. Mas essa foi a primeira experiência sobrenatural. E aí, quando meu marido voltou, naquela semana, eu acordei no meio da noite. Acordei assim, né, normal, como pra ir no banheiro, eu acho que eu tava com um pouco de frio. E eu fiquei pensando, né, eu vou levantar ou pego mais coberta. E aí eu vi uma luz do meu lado. E essa luz era uma luz assim, não é tipo aquela luz brilhante, assim, branca, mas ela era meio envolto com amarelo e tipo luz assim, era luz do sol com uma coloração meio amarela. E quando eu olhei aquela bola de luz assim do meu lado, aquela atmosfera do dia da minha oração, aquela atmosfera estava muito forte enquanto eu olhava para aquela luz, para aquele círculo assim, né? Aquela bola de luz. Então aquilo foi me dando paz e eu fui olhando, continuei olhando, eu queria ver o que estava tendo ali. E aí começou,
isso foi uma visão espiritual de olho aberto. Começou a luz a se abrir e bem gradativamente, assim, eu comecei a ver uma asa de um anjo. E eu percebendo, né, aos pouquinhos que era uma asa e de um anjo, de um querubim, um serafim, eu fiquei olhando e eu pensei comigo, eu vou ver um anjo, eu vou ver um anjo. Isso eu estando em consciência, tipo, deitado na minha cama, sem perder a consciência, eu de olho aberto, sabendo que eu tava, né, com os olhos abertos, que eu não tava dormindo, ou foi tudo muito consciente, eu não perdi a consciência em nenhum momento, foi tudo assim muito calmo, muito tranquilo, era uma visão. E aí a luz foi se abrindo e eu vi a asa inteira do anjo, aí eu tendo consciência que era um anjo, tipo, eu vou ver um anjo, eu vou ver um anjo, e aí foi abrindo, abrindo, abrindo aquela visão, né, aquela luz, foi se abrindo gradativamente até que abriu tudo e era um anjo mesmo. Ele estava de túnica branca, assim, parecia um cordão de ouro na cintura. O cabelo dele era todo certinho, assim, no meio, parece que liso e dava uma encaracolada, bem certinho, assim, castanho. E aquele rosto, né, andrógeno, aquele nariz, assim, afiladinho, ele era branquinho. E ele tava, parece que ajoelhado, com alguma coisa na mão, olhando pra cima, impressionado. E aí foi como se a visão desse um zoom, assim, sabe, no rosto daquele anjo. Ah, lembrando, eu preciso falar, eu tive essas visões em 2019. Tudo isso que eu vou falar pra vocês já foi gravado antes, eu fiz um vídeo só falando das minhas visões. E tava nesse canal, outro canal que eu tenho, Fabiane Alves, que virou muito um canal evangélico. E aí, quando eu me converti, eu abri esse. Mas o vídeo eu vou deixar, o vídeo original eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem a data. Que foi que eu vi isso em setembro de 2019, eu gravei em novembro de 2019. E aí, o vídeo tá lá no meu canal privado, então vocês têm que entrar pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. E aí, quando a imagem parece que, tipo, a visão deu um zoom no rosto desse anjo, o anjo ele tinha bolas pretas, assim, tipo, bolas pretas no rosto. E aí eu fiquei assustada, porque era um anjo assim tão bonito, celestial, e aí de repente quando deu aquele zoom no rosto dele, tinha aquelas bolas pretas, e aí eu me assustei e eu fechei os olhos e pedi para Deus para não ver mais aquilo. Aí quando eu abri de novo os olhos, estava normal, o meu quarto ali, ali na minha frente, onde se abriu, tava tudo normal, tava tudo escuro, e aí eu fiquei bem impressionada, porque foi a primeira vez que me aconteceu. Uma outra vez aconteceu do mesmo jeito. Eu acordei, aquela atmosfera, olhando vi aquela luz do meu lado, só que eu mesma duvidei. Tipo, eu pensei assim, nossa, acho que eu tô ficando louca. Melhor. E eu fechei o olho e quis voltar a dormir. Porque eu não tava entendendo muito bem e eu me arrependo muito de não ter continuado a olhar, porque era uma outra visão. Aí eu tive mais uma visão que foi a última. Tudo isso eu conto lá nesse outro vídeo, tá? Depois que vocês terminarem de ver esse, vocês veem esse que eu gravei lá, que na época eu nem sabia gravar direito, eu não tá bem gravado, não me expressei bem, assim, mas tá lá para registro, né? Isso que é importante. E a outra visão que eu tive foi de um ancião. Essa visão já tava meio preto e branco. E eu vi aquele homem, assim, ancião, ele tinha traços de judeu, bem senhorzinho, e ele tava com, não sei, parecia também com uma roupa meio diferente, assim, meio túnica, e aí eu vi bem, mas eu vi preto e branco, e paralelamente eu vi uma outra visão junto ali, de duas pessoas, uma tocou na outra e a outra caiu de joelhos, na hora que o que estava de pé tocou. E eu vi esse senhor, esse ancião. Então essas foram as minhas visões espirituais de olho aberto. Quando eu tive essas visões e eu fiquei completamente sem entender, e compartilhei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, o meu canal era evangélico, e as pessoas falaram muito, 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 muito nos comentários que era uma visão demoníaca, que era um demônio, esse anjo com bolas pretas, né? Porém, na época, eu fiquei tentando entender o que Deus quis me mostrar com um anjo com pragas, porque eu só lembrava da peste negra, que essas bolas pretas eu só conhecia pela peste negra.
Então eu pensava assim, um anjo com praga, o que que Deus quis me dizer, o que que significa? E aquele ancião, o que que significa? Por que que eu vi ele? Quem que é ele, né? Várias coisas passavam pela minha cabeça, se era Jesus, nosso Senhor Jesus, porque ele é retratado como um ancião de dias, mas não tem nada a ver, eu já vou explicar a interpretação que eu encontrei sozinha mesmo, porque não tinha ninguém para me orientar. No meio evangélico, quando você tem no meio protestante, quando você tem visões espirituais, não vou dizer assim os reformados, tal, mas na parte do na parte pentecostal, é visto muito assim, como você é um profeta, você tem dom de visão porque você é um profeta, e muitos querem agir como profetas do Antigo Testamento. E isso não existe, porque no Evangelho de Lucas diz que a lei e os profetas duraram até João Batista, mas depois de João Batista foi o último profeta verotestamentário. Depois dele vem o reino dos céus e o homem vai ter que batalhar para entrar nele. Então não tinha nada a ver essa maneira que as pessoas tratam assim quem tem visões espirituais. Então eu me senti muito sozinha. Deus ele nos deu a misericórdia dele através de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, mas ainda continua dando dia após dia quando a gente necessita. Então a misericórdia de Deus é muito grande mesmo, né? Cobre os nossos pecados, as nossas falhas, mas Deus também é juízo e justiça. Então, o que, que eu entendi daquela visão do anjo? Passa-se o tempo, e vocês vão ver que eu não estou contando história porque o vídeo foi gravado em novembro de 2019. Lá por final de dezembro de 2019, explodiu essa pandemia, né? Que é um vírus, mas também não deixa de ser uma praga. E eu lendo a Bíblia e tal, eu encontrei a interpretação quando eu li Zacarias, né? Que tem lá 4 cavalos e eles são anjos, eles representam anjos, né? E tem um cavalo malhado, que ele é, na verdade, malhado, né, de pintas, ele representa o anjo com pragas. Acredito que é uma interpretação também da Igreja Católica. Zacarias, ele está linkado com o Apocalipse, com aqueles anjos, né? Então, eu vi que foi meio que um aviso que Deus me deu dessa pandemia que ia vir, né? Que essa pandemia, muita gente não quer acreditar que é um castigo ou um juízo de Deus, mas para quem não acredita, eu sugiro que leia o Apocalipse, porque lá fala disso. Existe sim essa misericórdia de Deus que é imensa, mas existe também esse juízo, né? Porque ele está na Bíblia, né? Tem 7 anjos com 7 taças e os selos, tal. Né? Nosso Senhor também fala do juízo nas citações dele escatológicas ali, Mateus 24, enfim, tem muito juízo de Deus, sim, na palavra dele, e ele age com juízo até mesmo numa tentativa de salvação da nossa alma, né? Eu falo isso por mim própria, pela minha experiência ruim que eu tive, que eclodiu depressão e tal, mas eu me tornei outra pessoa também em Deus. Então, as coisas em Deus, as coisas ruins, elas acontecem com um propósito, né? E naquela época que eu tinha depressão, eu até pensava, eu nunca mais vou ser feliz como eu era, porque eu era uma pessoa cheia de alegria, de felicidade, e eu perdi isso. Mas hoje, quando eu paro para pensar toda a minha vida, qual que foi o momento mais feliz? Foi depois da minha depressão, foi quando eu tive essas visões, esses sonhos com Deus. Os sonhos eu não vou contar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar enorme. Se vocês quiserem que eu conte os sonhos, aí coloquem nos comentários, tá bom? Que eu faço um outro vídeo falando só dos sonhos e como que quando você passa por essas experiências, como que eu fiz para ir tentando descobrir, né, interpretação, etc. Agora eu vou contar por que quando eu tive esses sonhos, essas visões, a Igreja Católica me influenciou muito. No caso, assim, eu me senti tentada a também voltar para o catolicismo. Primeiro, no meio evangélico era uma confusão, todo mundo achava que você é profeta igual do Antigo Testamento, e coisas que eu não concordava. Eu mesma tenho meu exame de consciência, eu sei que eu não sou uma pessoa santa, como os santos da Igreja Católica.
Então era tudo muito confuso, eu estando dentro do protestantismo para tentar entender e analisar tudo aquilo. Mas quando eu comecei a estudar a Igreja Católica e eu comecei a estudar com o Padre Paulo Ricardo, ele tem um vídeo que ele fala de visões, e isso dos três pastorzinhos de Portugal, né? E da irmã Lúcia, do irmão Francisco e a outra irmã, eu esqueci o nome. E eles, os três pastorzinhos, é uma história que eu escuto desde criança, porque eu nasci no catolicismo, né? Minha avó contava tudo, mas era uma história que eu esqueci, conforme eu virei evangélica. Mas quando eu tive essas visões, e eu assisti um vídeo do padre Paulo Ricardo, ele conta, né, que uma visão da irmã Lúcia, e ele fala muito certinho exatamente como foi a minha visão, assim, que era como uma TV, e como um cinema mudo, porque eu nunca vi som nas minhas visões, né? Só as imagens. Então, foi muito parecido, e ele fala que uma visão da irmã Lúcia foi de um anjo, né, que jogava um raio sobre a Terra como se fosse destruir a Terra, mas Nossa Senhora interferia e fazia uma intervenção que impedia, e o anjo ele representa um anjo de juízo. E aí o Padre Paulo Ricardo ele é insistente, ele fala que existe esse juízo de Deus, esse anjo de juízo, porque é só ler o Apocalipse. Então foi como se alguém me desse uma resposta daquilo que eu mesma passei, eu mesma vi. E veio uma resposta católica, porque no meio evangélico todo mundo só viu o diabo por o anjo ter bolas pretas, né? Por ser um anjo malhado. E aí primeiro foi isso que ele já foi muito mais coerente, né? Um padre, e eu sendo evangélica. Daí, outra coisa também que me influenciou muito, isso eu já estava já com um pezinho no catolicismo, estudando bastante, eu li Santa Teresa de Ávila, As Sete Moradas do Castelo Interior. E Santa Teresa de Ávila, ela me marcou quando eu era adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos, que eu li a biografia dela. O nome do livro é Teresa, Santa Apaixonada, da autora Rosa Amanda Strauss. Eu super indico esse livro para vocês, porque eu li na minha adolescência e eu realmente senti vontade de também ter uma vida com Deus por causa de Santa Teresa d'Ávila. Então, da história de vida dela. E a história de vida dela é muito marcada pelas experiências místicas, de ter visões espirituais. Ela tinha também êxtases, desmaios, etc. E ela é uma santa que me marcou, como eu disse, né? Eu conheci ela na adolescência, mas quando eu já estava aqui de volta estudando tal, o catolicismo, eu resolvi ler As Sete Moradas do Castelo Interior, que é um livro da autoria de Santa Teresa de Ávila. E ela fala muito de sonhos espirituais, visões espirituais, e ela foi, tipo, falando tudo coerente, assim, sabe? Com o que eu tinha passado, tipo, que pessoas muito santas às vezes não têm visões espirituais, e pessoas que não são santas têm visões espirituais, porque Deus sabe a maneira que trata cada um, que vai lidar com cada um. Então isso foi uma coisa que já me chamou a atenção, porque realmente eu tive visões espirituais e eu sei que eu não sou santa, porque eu conheço os santos, né? Por eu ter sido criada na Igreja Católica, eu sei o que é pessoas santas mesmo, né? Que são santos da Igreja. E aí ela foi, né, falando disso, falando que quando a pessoa tem uma visão espiritual já não depende dela, mas depende de Deus, é Deus que coloca ela naquela morada. Então, por exemplo, porque as minhas visões não eram méritos meus, foi algo que Deus me deu diante de tudo que eu tinha passado e tal, foi a maneira que Ele lidou comigo. Eu tive sonhos com Nosso Senhor Jesus, bem nessa época dessa oração, tive dois sonhos assim, um em seguida do outro, além das visões. Realmente quem foi me trazendo as respostas foi santos, padres, e no meio evangélico essa confusão, né, de profeta. Tenho repulsa, aversão de protestantismo de maneira alguma. Acredito que eu não seria a católica que eu sou hoje se eu não tivesse passado pela igreja protestante. Eu cresci muito espiritualmente dentro da igreja protestante, foi na igreja protestante que eu consegui ler toda a Bíblia, foi na igreja protestante que eu aprendi a ter uma vida de oração, uma vida com Deus, né, de leitura bíblica, de
parar para ouvir o que Deus tinha para falar comigo, e Deus realmente fala conosco. Então tudo eu aprendi dentro da igreja protestante, sou imensamente grata, amo a igreja que eu frequentei durante muitos anos, a presbiteriana, todas as pessoas que passaram pela minha vida nessa época, mas agora, né, eu optei por um outro caminho, devido aos estudos mesmo e devido a experiências que eu mesma passei. Se vocês quiserem o vídeo dos sonhos espirituais, eu faço um outro vídeo falando sobre isso. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.